Boa noite, todos os internautas, todos da FIS, da Câmara, nossos pares, presidente. Passará aqui a leitura da ata. Ata da 8ª sessão ordinária da 19ª legislatura e do 4º legislativo da Câmara Municipal de Castelo do Piauí. Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2024, às 19 horas, no prédio da Câmara de Castelo do Piauí, localizado na rua Avenidas Vegas, 1103, centro da cidade de Castelo do Piauí, estado do Piauí, realizou-se a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castelo do Piauí, sob a presidência do vereador Antônio Jarailson Pereira de Araújo e secretariado pela vereadora e secretária Ana Soares Pelé, contando ainda com a presença dos seguintes vereadores: Adalberto Deirane Gomes de Carvalho, Anderson Lima de Oliveira, Antonina Maria da Silva, João Soares da Cruz, José Ferreira Lima Júnior e Raimundo Soares do Nascimento Júnior. Havendo o número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a sessão, autorizando a secretária a fazer a leitura da ata anterior, que depois de lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. No expediente nada constou, no pequeno expediente constou da retirada da pauta de votação do projeto de lei número 10/2024, de 15 de abril de 2024, que dispõe sobre a gratificação mensal para os membros da Comissão de Licitação Pregoeiro e equipe de apoio ao pregoeiro, a pedido de vistas feito pelo vereador Raimundo Nonato da Silva Pinheiro na sessão anterior. Projeto de lei número 11/2024, de 15 de abril de 2024, que dispõe sobre o reconhecimento da titularidade dominial dos imóveis urbanos, sede do Mercado Público Municipal e Prefeitura Municipal e da outras providências. Projeto indicativo de lei de número 4 de 2024, de 16 de abril de 2024, que dispõe sobre a instituição no âmbito municipal de Castelo do Piauí. O projeto de saúde cuida da saúde e da outras providências. Foram retiradas da pauta de votação por falta de análise e aprovação das comissões pertinentes. Ordem do dia. Requerimento número 13, de autoria do vereador Anderson Lima de Oliveira, para que seja encaminhado a pedido de manutenção de 3 pontos específicos da PI 216, que segue para o município de São João da Serra, que sofreram erosões por conta das chuvas. O primeiro é um corte na estrada próximo ao acesso para o assentamento Mirassol. O segundo corte próximo à entrada para as localidades Boca da Ilha e Riachão. O terceiro na localidade que antecede a ponte sobre o Rio do Cais, que faz a divisa municipal. Requerimento número 14, de autoria do vereador Anderson Lima de Oliveira, para que seja encaminhada à Secretaria de Infraestrutura pedido de manutenção da rua Antônio Luiz de Abreu, no bairro Pissarra, em 2 pontos. O primeiro no entroncamento com a rua João Pereira Caldas e o segundo no trecho com pavimentação daquela rua onde houve o rompimento da via provocado pelas chuvas. O requerimento de número 15, de autoria do vereador João Soares da Cruz, para que seja encaminhada à Secretaria de Infraestrutura pedido de manutenção da via pública na altura do final da praça da igreja da paróquia Nossa Senhora das Graças, na rua Pedro II, bairro Coab. Requerimento número 17, de autoria do vereador Francisco Vildemar Silva Soares, solicitando que seja encaminhado ao Executivo Municipal de Castelo do Piauí para que seja feita a limpeza da rua e do terreno ao lado da Unidade Básica de Saúde da Pissarra, na rua Antônio Laudelino Abreu, nesta cidade.
Requerimento de número 16, de autoria do vereador José Ferreira Lima Júnior, solicitando que seja reformada a pista de caminhada localizada na entrada da nossa cidade, que liga ao portão. Requerimento de número 17, de autoria do vereador Marcelo Bezerra Mineiro, que seja encaminhado o ofício ao chefe do Executivo Municipal de Castelo do Piauí, através da Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita a reforma da estrada vicinal da Vereda da Jurupeba, deste município. Requerimento de número 18, de autoria do vereador Marcelo Bezerra Mineiro, que seja encaminhado o ofício ao chefe do Executivo Municipal de Castelo do Piauí, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja feita a reforma da estrada vicinal que liga a sede, passando na comunidade São Mateus até Manuel dos Santos, neste município. Requerimento de número 19, de autoria do vereador Marcelo Bezerra Mineiro, que seja encaminhado o ofício ao chefe do Executivo Municipal de Castelo do Piauí, através da Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita a reforma da estrada vicinal que liga a sede à comunidade Açude-Várzea até a Tiquária, neste município. Requerimento de número 20, de autoria da vereadora Ana Soares Pelé, que encaminha ao chefe do Executivo do município de Castelo do Piauí para solicitar a adequação em ponto de apoio para a equipe de saúde da família e estrutura da escola na localidade de Livramento, que em primeira discussão e votação foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Grande expediente. O vereador Jonas Soares da Cruz, que em resumo falou o seguinte: saudou os presentes, os funcionários e plenária, falou da sua satisfação de participar desta segunda sessão, falou de sua passagem na Secretaria de Agricultura por quase 4 anos, falou que ele foi o criador da Feira da Agricultura Familiar em Castelo, disse que no ano passado choveu mais de 1.000 milímetros, mas houve muitas pragas, causando uma perda por volta de 52%. Falou das suas diversas ações, ainda como secretário, falou da evolução das comunidades rurais nesta gestão, falou dos problemas da saúde pública no nosso município, dizendo as dificuldades e em todo o país, falou do avanço na área da odontologia no município de Castelo do Piauí, disse a evolução na agricultura de Castelo é mérito da Secretaria da Agricultura e da Administração Magno Soares, disse que as redes sociais trouxe avanço na vida das pessoas, mas por outro lado as pessoas perderam a noção de como tratar umas às outras e usam palavras pejorativas, ofendendo e magoando as pessoas, principalmente nas áreas da política, ofendendo até a mim, dizendo que é necessário uma reflexão, pois politicamente eles não são inimigos, mas adversários. Encerrou suas palavras dando-se por satisfeito. O vereador José Ferreira Lima Júnior, que em resumo falou o seguinte: saudou os presentes, os internautas e funcionários, veio à tribuna para rebater o que ele tem ouvido e passando, lamentou a ausência do vereador Raimundo Mineiro, que saiu atirando com relação aos aluguéis, desafiando a qualquer um solicitar certidão de imóvel para comprovar a quem pertence o imóvel e que os ônus da prova é de quem acusa e ele não tem que provar nada e que tem um contrato de R$2.000, mas que ninguém prova que o imóvel lhe pertence e lá, na verdade, é um ponto comercial. Denunciou que no ano passado o vereador Raimundo Mineiro e outros colegas de posse do carro da Câmara dirigindo e bebendo e não estava no exercício da função, mas bebendo chegou no bar e onde ele estava depois
do açude Várzea, num lugar bom tempo, beberam muito, se embriagaram e saíram, e agora quem estava dirigindo era o cunhado e o carro quebrou, ficando no meio da rua por uns 30 dias, e ele não foi às redes sociais contar o fato, não, e está contando hoje porque está sendo atacado, e o mesmo também se apropriou de uma moto da Câmara, que por fim ele a entregou a uma pessoa chamada D8, com quem dirige ele, pega um transporte público e entrega a uma pessoa a seu serviço. Disse que é uma pessoa pacífica e tolerante, mas não tem medo de ninguém, e esse relato é tudo verdade. Falou de Instagram, Castelo da Depressão, CDP, e que o administrador vive no anonimato e que é contra a lei, dizendo que foi na polícia para tomar as providências passível de prisão e multa, e ele entrará contra essas pessoas, ensinou suas palavras, dando-se por satisfeito. O vereador Antônio Janeilson Pereira de Araújo, que em resumo falou o seguinte: saúde os presentes à sessão, parabéns visuais as preposições de todos, esperando que as mesmas não sejam encabetadas, e disse que pouco acompanha as redes sociais e também não participa, falou que existem secretarios maiores que as secretarias, que existem secretários maiores que as secretarias, e que o fato do município estar apto a receber investimentos públicos é mínimo, que tem que ser no que tange ao esporte. O vereador Anderson Picudi falou da construção de uma praça e de uma pista para o TUF. É isso mesmo? O TUF justificou a ausência do vereador Raimundinho, e quando a denúncia do vereador Júnior Zezé, ele comunica que o cargo da Câmara ainda existe e que o mesmo vai em frente, e que estiver devendo que pague. Encerrou suas palavras, dando-se por satisfeito, nada mais havendo a tratar. O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 24 de abril de 2024, na mesma hora regimental. E para constar, eu, vereadora e secretária Ana Soares Teré, digitei a presente ata, que depois de vida discutida, deliberada e aprovada, vai devidamente assinada pelos vereadores presentes. Acho que tem uma coisa. O vereador que aprovar, permaneça sentado. Aprovar por unanimidade a ata. Para o vereador Pedro trazer a defesa do seu projeto de requerimento, como nenhum vereador manifestou, passando direto para o ordem do dia, onde a gente sabe que o projeto número 10 foi pedido vista, o vereador Mineiro, o projeto número 11 não entrou em pauta, não teve ainda falecer as funções, e o indicativo de lei também de número 4. Ordem do dia. Requerimento do vereador Anderson Lima, que requer que, depois de aprovado, encaminhe um pedido de manutenção de 3 pontos específicos na API 216, que segue para o município de São João da Serra, que sofreu a elevação por conta da chuva. O primeiro é um corte na estrada próximo ao acesso para a Santa Mirassol. O segundo, corte próximo à entrada para a localidade Boca da Ilha em Riachão. E o terceiro,
da Lei 37, aponte sobre o Rio Cais, que faz a divisa municipal. O vereador quer aprovar, permanecer sentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Anderson, depois de ouvir o plenário, que seja encaminhando à Secretaria de Infraestrutura, pedido para manutenção da rota Luiz de Abreu, bairro Pissarra, em 2 pontos. Primeiro, no entroncamento com a rua João Pereira Caldas, o segundo, no trecho não pavimentado daquela rua, onde houve rompimento da via provocado pelas chuvas. Requerimento do vereador Anderson. O vereador que aprovar permanecer sentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Jonas. Depois de ouvir o plenário, seja encaminhado à Secretaria de Infraestrutura o pedido de manutenção de via pública na altura do final da praça da Igreja da Nossa Senhora das Graças, na rua Pedro II, no bairro Coab. No lado direito da via no sentido Coab, Campo de Pouso. O vereador quer aprovar permanecer sentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Júlio Zezé, depois de ouvir o plenário, seja encaminhado a Secretaria de Infraestrutura para que seja reformada a pista de caminhada, localizada na entrada da nossa cidade, que liga ao portal. O vereador quer aprovar permanecer sentado. Requerimento do vereador Marcelo Mineiro, depois de ouvir o plenário, nesta casa e aprovado seja encaminhado ao ofício do chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, para que seja feito a estrada vicinal do município, do estado da Cabaceira, que liga a sede do município, a comunidade de Vereda Jurubelo. O vereador quer aprovar permanecer sentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Marcelo Mineiro, depois de ouvir o plenário, seja encaminhado ao ofício do chefe do Executivo, para que seja feita a reforma da estrada vicinal que liga a sede, passando para a comunidade de São Mateus até Manuel Santos. O vereador quer aprovar permanecer sentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Marcelo Mineiro, depois de ouvir o plenário da casa, aprovado seja encaminhado ao ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal de Castela, através da Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita a reforma da estrada vicinal que liga a sede à comunidade de Assunto Várzea até a Xinguara deste município. O vereador quer aprovar permanecer sentado. Requerimento da vereadora Ana Belém, depois de ouvir o plenário da casa e aprovado, seja encaminhado ao ofício do chefe do Poder Executivo Municipal para que seja feita a adequação em ponto de apoio para a equipe de saúde da família, à estrutura da escola da localidade de Livramento. O vereador quer aprovar permanecer sentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento verbal do vereador Jadeilson, que depois de ouvir o plenário seja encaminhado à Secretaria de Infraestrutura para que seja feita a reforma da estrada que liga a PI 115 à comunidade Buriti Fechado, rodeando até chegar na PI 115 novamente. Eu vou aprovar para a sentado. Aprovado por unanimidade. Após a ordem do dia, facultar a palavra para o expediente para a vereadora Nina. Antes, queria cumprimentar os nossos visitantes, aqui os nossos pré-candidatos, o Leandro, a Polônia e o pedetista Renato Souza, além do nosso amigo Palito Pinheiro Isandro, mas eu, como sou amigo dele, tenho a liberdade de permitir de chamar pelo apelido de Palito. Sejam bem-vindos. Palavra facultada, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, os colegas vereadores, funcionários dessa casa, nosso plenário, Leandro, em nome do Leandro, que saúde os demais nossos ouvintes aqui, que a pessoa vem deixando. Eu venho hoje a essa tribuna, presidente, só para colocar aqui para todos nós um trabalho que foi realizado ontem aqui na Chapada do Piauí, no qual eu não trouxe essa informação aqui, por
conta, eu não estava me sentindo muito bem e preferi deixar para hoje. Mas ontem, aqui em Castelo, a gente sediou um encontro entre as secretarias de Estado da Assistência Social e a Secretaria do Município de Assistência Social, onde a Diretoria de Combate ao Trabalho Escravo esteve aqui trazendo uma capacitação para alguns atores da nossa cidade, para orientando como se deve acontecer o enfrentamento a esse tipo de ação que ainda, infelizmente, acontece na nossa cidade. O trabalho escravo, ele é crime e a gente precisa se posicionar, porque é um trabalho que acontece de forma velada, onde muitas vezes nem a vítima, nem o agressor, eles têm consciência que aquilo é um tipo de trabalho escravo. E a gente precisa, nós, principalmente desta casa, a gente precisa avançar nesse ponto e levar esse debate. Levar esse debate principalmente para as comunidades rurais de Jonas. Eu vejo com muita preocupação esse trabalho na zona rural, onde ele acontece com muita frequência. E muitas vezes o empregador, ele age daquela maneira não por maldade, não por desejo de usufruir da força de trabalho do outro. Muitas vezes o empregador, ele acredita que está fazendo bem, e está, mas é preciso que a gente haja com cautela e para que aquelas pessoas não se submetam mais a esse tipo de trabalho tão precário, onde muitas vezes eles têm a sua vida ceifada por ausência de cuidados, por ausência de uma ferramenta de proteção, e quando acontece não tem nada que o proteja. E aqui a gente se refere também, nós temos muito aqui, por ser o território dos carnavais, que é uma das grandes preocupações dessa diretoria, da diretoria de enfrentamento ao trabalho escravo, é a derruba da palha, né, dos carnavais. Porque o manejo desse trabalho, eu acho que ainda é da mesma época quando eu era criança, que o meu pai trabalhava inclusive com a avó aqui do JR, do vereador JR, e ele trabalhava com isso. E era muito perigoso, porque quando derruba aquela palha, aquela peça que vem pode perfurar, né, a pessoa que está ali. E muitas vezes essa pessoa não tem uma ferramenta de proteção e ela não, muito menos se ela adoecer, ela não tem como se tratar. E essa é uma das grandes preocupações que a gente tem. O Ministério do Trabalho está junto com a Secretaria de Assistência Social do Estado, com esse enfrentamento e trazendo essas informações. Ontem a gente teve ali na Secretaria de Educação, no auditório, muitos atores, né, todas as secretarias foram convidadas, muitas mandaram seus representantes para ouvir, né, como a orientação, né, das pessoas que estão à frente desse importante trabalho. E eu sei que é um trabalho, que é uma pauta delicada, onde muitas pessoas não querem tratar disso, porque muitas se sentem prejudicadas e lesadas. E o Estado, o Ministério Público, não tem interesse em paralisar as ações de trabalho das pessoas. Não é essa a questão. Tem interesse de trabalhar junto, de orientar, para que essas pessoas, esses empregadores, se apropriem das informações corretas e encontrem mecanismo de fazer com que esses funcionários, esses trabalhadores, sejam melhor assistidos dentro do seu trabalho. Porque
ações trabalhistas lá no Ministério do Trabalho. Então a gente trouxe aqui, veio aqui hoje essa pergunta, presidente, principalmente para trazer essa informação e dizer que a Secretaria de Assistência Social se comprometeu, né, com o Ministério Público, com a Secretaria de Estado de Assistência Social, para juntos a gente fazer rodas de conversa e de orientação, e a gente conta com estes vereadores, que são os legítimos representantes do povo e que precisam também atuar na defesa dessas pessoas que trabalham sem nenhuma proteção. E diga-se de passagem que não é só no campo rural que isso acontece. Acontece em todas as frentes de trabalho, principalmente também no trabalho doméstico. Existem muitas pessoas se utilizando dessa mão de obra, dessa força de trabalho, de crianças e adolescentes e até mesmo de adultos, daquelas pessoas que têm ali alguém morando na sua casa, dizendo que é como se fosse da família. E essa pessoa trabalha de dia e de noite e não recebe nada por isso. E ela cresceu ali dentro daquela família, continua ali, cria os filhos daquela família, envelhece e sem nenhum direito trabalhista, sem ter um salário digno, sem ter uma vida digna, porque a pessoa que vive apenas ali, alojada em uma família, sem pertencer a ela e sem nenhum direito, ela acaba tendo ali, é configurado como um trabalho escravo. E a gente tem a obrigação de trazer a luz aqui para estas pessoas e para as famílias, para terem um pouco mais de cuidado, aqueles que têm essas pessoas em suas casas, em seus bares, que trabalham de dia e de noite e que moram ali permanentemente, que tem como alguém da família, mas que não é, porque quando é da família, estuda, tem uma vida social normal, como todos os membros da família. Quando ele fica ali à margem, só é da família na hora dos cuidados com o lar e com os membros da família, então esse é considerado um trabalho escravo, porque a pessoa trabalha sem ser remunerada. Então a gente precisava, enquanto parlamentar, enquanto membro, como participante da reunião que eu fui ontem, dessa capacitação e parceria, a gente precisava, como tinha a obrigação de vir aqui e trazer essas informações. A gente parabeniza ao Ministério Público, ao doutor Edson, que está à frente desse trabalho, e toda a diretoria, que está à frente do trabalho escravo, a diretoria do Estado, da Secretaria de Assistência Social, parabenizar aqui a secretária Regina Souza, que tem trazido, levado essas informações em todos os municípios, e a gente, como parlamentar, tinha a obrigação de vir aqui e trazer essas informações. Muito obrigada. Boa noite. A palavra está facultada pelo vereador João Soares. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, prestadores que nos assistem através do portal também de foco, mais uma vez na sessão, terceira sessão do mês de abril, nos for aqui, prestando conta do nosso trabalho, fazendo os nossos diálogos, debates com os colegas. A gente, enquanto vereador, que tem se empenhado muito pelo nosso município, sempre analisa as falas dos colegas de uma sessão para outra, e isso tem sido a minha forma de me comportar aqui nessa tribuna. E aí dizer, senhor presidente, que ontem, dentro de nossas falas, ouvindo aqui os nossos colegas, dada parte de cada um deles, eu tive a atenção, como sempre tive em todas as falas, e a observação e o cuidado de fazer algumas anotações. Dizer que o meu trabalho enquanto secretário sempre foi de elogiar os que me antecederam,
Falo isso porque ontem o próprio colega, vereador JR, dizia que cada um puxava a sardinha para a sua casa e eu discordo disso. Eu sempre enalteci os trabalhos, os fundamentos dele, porque todos são meus amigos. Tanto a nobre ex-secretária Dona Fátima Maia, como o amigo Dr. Reginaldo Cardoso, que foram meus parceiros na época, eu lembro bem que eu era presidente da associação, e eles foram secretários que sempre ajudaram a nossa comunidade e a mim, enquanto presidente da associação. Portanto, nunca fiz essa acepção de alguém melhor ou menor do que alguém. Agora, disse e continuo dizendo que a agricultura de Castelo teve sim uma evolução muito grande de 2017 para cá. Isso quem diz não sou eu, sou eu. Os novos colegas aqui todos já disseram isso aqui nessa tribuna. E as pessoas do município também dizem isso todos os dias, as suas calçadas. Então, quando as pessoas falam, acredito que há uma verdade dentro disso. E aí dizer que sobre os kits de irrigação, eu confesso que fico feliz que teve esse investimento lá atrás, mas confesso que não tive esse conhecimento. Mas que parabenizo os que lá me antecederam e tiveram essa preocupação de atender os nossos agricultores quando se trata da questão da irrigação. Dizer que conheci sim a pequena horta lá no Mutirão, quando eu assumi a secretaria lá em 2017, existia uma horta lá com 6 famílias, tentei ajudar aquelas famílias, mas vi que era um campo muito minado, onde tinha uma dificuldade muito grande, vereadora, de água. Lá não tinha caixa d'água, não tinha poço, e o terreno já estava um pouco viciado. Digo isso porque é uma área muito pequena, para 6 famílias, onde se faz só um tipo de plantação todas as vezes, num prazo muito curto, de um período muito curto, aquela terra já começa a apresentar sérias pragas, muitas pragas, e aí dificulta a produção daquelas pessoas. Mas por ser dentro da cidade, por ser uma área pequena, aquelas pessoas não tinham como migrar de um espaço para outro. Daí a dificuldade da produção daquelas pessoas que lá trabalhavam, que tinham sim uma dedicação muito grande. Conheci, confesso que não acompanhei mais exatamente por essa dificuldade, acredito que deva ter alguém que trabalha por lá, já soube que tem pelo menos 2 ou 3 famílias que trabalham lá, é um projeto sim, antigo, mas que precisa ser repensado numa outra área para eles. Porque em todas as nossas plantações, todas, sem exceção, precisa fazer sim a troca do solo ou a correção do solo. E isso leva um tempo. E dentro desse tempo precisa que tenha uma área para substituir aquela determinada área. E aí foi a grande dificuldade da horta do Mutirão. Dizer que quando citei com relação ao de arara, porque realmente isso é um linguajar de todos os nordestinos, chamar os carros abertos, caminhões de pau de arara. E isso é verdade, continua sendo, que andar em cima do caminhão, o outro andando em cima do pau de arara. E naquela época, no meio de transporte das pessoas da zona rural para a sede do município, era esse meio pau de arara, que era fornecido sim pela Prefeitura Municipal de Castelo. Dizer que os mesmos pau de arara, na sua maioria das vezes, eram os mesmos que faziam a coleta de lixo, acredito eu, pela dificuldade de transporte. Mas isso são coisas que já passaram. Graças a Deus, a evolução chegou também em Caxias do Piauí, e os nossos agricultores hoje não precisam mais desse meio de transporte, graças a Deus. Graças à evolução das pessoas hoje, na grande maioria, eles mesmos têm seu próprio transporte, não ficam só dependendo do poder público. Mas que tem sim uma feira criada pelo secretário de Agricultura João, ex-secretário de Agricultura João. Uma feira de verdade, uma feira de onde eles têm um espaço para trabalhar, onde eles têm a sua barraca cadastrada no nome de cada um deles, e eles chegam, comercializam seus produtos, já acham sua barraca montada, quando sai já tem alguém para desmontar, não tem essa preocupação de saber onde vai botar os seus produtos. E isso com muito cuidado, inclusive com higiene, é suspenso, para que não seja colocado no chão, como era antigamente chamada a famosa pedra. Quem não lembra
e hoje não tem mais isso. Então teve sim o projeto da feira, é um projeto novo, é um projeto criado em março de 2017. Graças a Deus vem se perdurando durante esses anos e tem o calendário que hoje é todas as primeiras sexta-feiras do mês. Tenho certeza que as pessoas que irão dar continuidade nas gestões futuras, possa ser que seja o Jonas, mas possa ser que não seja. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essas pessoas é o primeiro projeto que eles vão abraçar. Já, porque é um projeto que realmente trouxe o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas. Problema. Obrigado pela parte, vereador. Com relação à parte de ontem, que eu vi um vereador Daí, em relação à Secretaria de Agricultura, em nenhum momento eu quis diminuir o serviço de Vossa Excelência, do trabalho lá. Eu só disse tudo que eu falei que isso existia. Agora, se for aprimorado, parabéns para Vossa Excelência. Existia um meio de transporte? Existia. Era uma garagem? Era. Hoje são carros melhores que existiam. Existiam os carros coletores de lixo naquele tempo? Não, era carregado em caminhões. Hoje existia o espaço. Eu inquiri num carro coletor de lixo para o município de Castelo. A feira existia? Existia. A fábrica da melhor foi. Foi projeto, foi de quê? Do projeto dos carnavais? Pode ter sido, não sei. E foi inquirido na época, em reuniões anteriores, foi feito essas barraquinhas para aquele pedido, que assim eu tenho a informação. Para minha esposa foi secretária, então já antes, depois dela, já foi como secretária e tudo vai. Agora, o que eu quero dizer? Que antes existia tudo, então assim o aprimoramento, eu concordo. Existe, ninguém vai entrar, assumir, para acabar, para aprimorar. É isso que eu quis dizer. Vossa Excelência, se incomodou, Vossa Excelência, me desculpe. Eu só quis lembrar a população, Vossa Excelência, que tudo já existia. Nós tínhamos uma casa, uma câmara de pau, que era ali pertinho da prefeitura. Não era local pequeno, que não tinha estrutura. Hoje nós estamos aqui. Mas tínhamos, aqui na primeira vez, é um prédio pobre, existe a cama. É isso que eu quis dizer para Vossa Excelência. Se Vossa Excelência não gostou, me desculpe, viu, vereador? Mas só isso que ela fez tudo que tinha, agora quem está preparado foi, Vossa Excelência, então, parabéns. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Assim, não tem que pedir desculpa, eu estou só aqui refletindo um pouco da revolução que teve a agricultura de Castelo. Isso sem tirar nenhum mérito, ou deixar nenhum demérito para os trabalhadores dele. Como disse, a ex-secretária Fátima, assim como o ex-secretário já, foram pessoas que ajudaram a mim muito. Ajudaram demais quando eu era presidente da associação. Quanto às barracas, teve-se um projeto lá em 2017, que foi contemplado em 2018, através da Fundação Banco do Brasil, onde foi conseguido 66 barracas para o município de Castelo. E todos os barraqueiros, os feirantes, eles receberam seus IPIs de acordo com a atividade que eles lá exerciam. E essas barracas ainda hoje já estão funcionando normalmente. Algumas delas foram entregues para os seus verdadeiros donos por trabalharem diariamente, como o Dinaldo Pato e outras pessoas que vocês veem ali trabalhando ao entorno do mercado. E as demais são guardadas em um depósito da prefeitura para que tenha continuidade na nossa feira de base agroecológica. Eu acredito que irá perdurar por muito tempo, porque são muito bem cuidadas. Com relação ao seguro safra, que o nobre colega falou, disse que nas gestões anteriores, o município decidia e contemplava em média 12 mil agricultores. Aí sim eu vou discordar com o nobre colega. Primeiro que esses cadastros eles ficam todos na Secretaria de Agricultura. E eu fiquei muito surpreso quando ouvi isso de nós. Hoje eu não fiz outra coisa, a não ser contar esses cadastros. Aconteceu uns 3 anos seguidos, nenhum passou do 1000. Então tem alguma coisa errada. Ou não foram contempladas 2.000 pessoas, ou se for contemplado esse cadastro não mais na Secretaria de Agricultura. E olha que lá do cadastro de 10 anos atrás. Mas vamos dizer que tenha sido contemplado 2.000 famílias. Que aí eu parabenizo as gestões anteriores. Mas só que os critérios que lá eram seguidos
era totalmente diferente dos critérios de hoje. Não dá nem para comparar uma situação com a outra. Na época, eu lembro muito bem que o seguro-safra, ele era, na maioria das vezes, entregue para os presidentes de associações. E lá eles faziam o que eles queriam. Se na casa do vereador Meirane, agricultor, trabalhador rural, tivesse 4 pessoas de maior, os 4 faziam o seguro-safra. Os 4 faziam. Bastava ter documento, dizer que era de maior e lá fazia o seguro-safra. E viria contemplado. E os nossos invernos eram bem abaixo da média dos anos de 2017 para cá. É só você pegar os invernos de 2004 a 2016, que eu tenho certeza que não tem mais do que 5 invernos acima de 2020. Exceto 2009, 2010, se eu não me engano, 2012 foi um inverno muito bom. Enfim, tinha uns critérios que não eram exigidos como são exigidos hoje. Hoje, para se fazer o cadastro do seguro-safra, para colocar o seguro-safra no sistema, o primeiro documento que pede é o CAF, que até o ano passado, até o ano 2022, era a DAP. Se o agricultor não tem esse documento, ele pode estar lá no cheio de carro, ele pode ter 60 anos trabalhando no agricultor, mas se ele não comprovar com o documento, ele não consegue ser seguro-safra. Esse é o primeiro documento que se exige hoje. Em Castelo do Piauí, eu fiz um levantamento hoje, eu gosto muito de levantar dados porque eu sou questionário. Em Castelo do Piauí, hoje, tem 1.466 pessoas que têm data ativa. 1.466 pessoas que têm data ativa. E tem 839 CAF. 839 CAF. De uma soma de 2.305 pessoas. Ou seja, em Castelo do Piauí tem apenas 2.305 agricultores que estão aptos a fazer qualquer tipo de negócio. Desde que seja o crédito, o banco e outras atividades que precisem da comprovação de um agricultor rural. Inclusive, o benefício do auxílio maternidade ou até mesmo do auxílio de doença. Se não tiver esse documento, não consegue. O seguro-safra é tão rigoroso que essas 2.305 pessoas não quer dizer que ele tem direito ao seguro-safra, não. Porque na maioria, 70% dessas DAP, elas são DAP V. E aí não se enquadra no Garantia Safra. Para se enquadrar no Garantia Safra, precisa ser uma DAP B, aquele agricultor da renda mínima. E os castelenses são 70% com aquela estardalhaço de empréstimo que teve do Banco do Brasil aí uns 6 anos atrás. O camarada gerava dinheiro, era no DAP vento, bastava ter uma DAP V. Todo mundo fez a DAP V, aí hoje está prejudicado. Vocês sabiam disso, não foi motivo de discussão que nós temos esse empréstimo. Inclusive, Castelo hoje não recebe mais, não contempla mais os agricultores via Banco do Brasil, porque está no vermelho. Porque o índice começa lá em cima. E esse índice também não chegou no Banco do Nordeste. Castelo hoje também está no vermelho, com relação a crédito de alta expressão acima de R$20.000. Então, tem muitos critérios que chegam à soma que diminuem os contemplados da Garantia Safra. Foi por essas dificuldades que o município de Castelo foram homologados 535 boletos, mas que apenas 432 pessoas pagaram. E aí é por isso que essas 432 pessoas são salários que não têm direito, os que não pagaram não têm direito. Então tem todo esse trâmite de onde vem fazendo uma cadeia de cima para baixo, de onde vem fazendo e onde quebra mais pequeno. Então, amigo vereador, é por isso que tem toda essa diminuição de contemplados no município de Castelo do Piauí. Mas mesmo tendo todos esses invernos acima da média, Castelo todos os anos aderiu. E que no Mogi dos Montes está no 4º ano, que nunca mais aderiu no seguro-safra. Mas Castelo nunca deixou de aderir. O município sempre pagou a sua contrapartida. Mesmo Castelo não sendo contemplado, o município sempre pagou a sua contrapartida. Assim como os agricultores que acreditavam, também porque isso não é um benefício social do seguro. Você faz o seguro e aí a
postado se dá certo ou não. Graças a Deus, esse ano deu certo. E possa ser que no futuro bem próximo, todas essas exigências ela parem de ser exigidas e comece a contemplar mais pessoas. Só para finalizar, o Seguro Safra ele não é um trabalho só da Secretaria de Agricultura. Ele é um trabalho feito pelo Conselho Municipal do município, de onde faz parte o secretário de Agricultura, que é o presidente, um membro do sindicato, um membro da associação, um da Igreja Católica e um membro da SACA. São essas pessoas que fazem os tratados do Seguro Safra. São essas pessoas que vão para o campo fazer os recadastramentos. E para botar no sistema, é o pessoal da SACA e o pessoal do sindicato dos trabalhadores rurais. A Secretaria de Agricultura apenas emite os boletos. Esse é o papel da Secretaria de Agricultura. Que lá no passado não era. Quem estava no sistema era a Secretaria de Agricultura. O jornalismo mesmo fez isso mais nas gestões anteriores. E lá pagava a diária dele e lá não estava no sistema. A coisa era totalmente diferente de hoje. Hoje, pela exigência do CAF e da DAC, precisa que alguém tenha uma senha. E essa senha hoje que tem é a SACA, antiga Anatel e os sindicatos de trabalhadores rurais. E aí, só para dar mérito e crédito, esses dados com relação ao CAF e a DAC são informações do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Foram eles que me passaram as informações verídicas, que nem eu não tinha esses dados, mas precisou ser indagado e questionado nessa casa para que fizesse esses dados para o município de Cachoeira através do portal do Uniforme. Estou satisfeito, meu presidente. Boa noite a meus amigos que estão na plenária, o Leandro, o Palito. Boa noite ao cidadão que estudar seja através do portal do Uniforme. A palavra está facultada para o vereador Júnior Cezé. Boa noite a todos. Saúdo a mesa em nome do presidente desta Casa Legislativa, vereador Janeilson Pereira. Saúdo os demais vereadores, plenária, em nome do senhor Leandro e do conhecido Palito, servidor desta casa, ouvintes, pessoas que nos acompanham de uma forma geral. Pois bem, hoje está aqui presente nesta casa o vereador Raimundo Mineiro. Infelizmente não estava ontem, estava ausente por questão de saúde. Inclusive ressaltei isso, sua ausência. E é interessante que esteja presente, eu faço questão que esteja. Mas eu não poderia deixar de perder a oportunidade de, pelo menos, amenizar e diminuir os ataques sofridos a esta pessoa. Pois bem, vou direto ao assunto. Inicialmente vou começar, desculpe a redundância, a respeito do tão falado aluguel de R$2.000 feito, contratado entre a prefeitura e o vereador que vos fala. Pois bem, muito se falou com relação ao preço, que é o que realmente
este contrato entre o município e um representante do legislativo. Eu recebi, inclusive, uma cópia, uma fotocópia, uma cópia, do artigo 27 da nossa lei orgânica, juntamente com outros documentos, que frisa bem. Vou ler o artigo 27. Os vereadores são violados no exercício do mandato e na circunscrição do município, por sua piores palavras e vendas. Artigo 38, que é o artigo que traz a vedação. Este artigo diz: é vedado ao vereador, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contratos com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou com suas despesas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Pois bem, trata-se de uma improbidade administrativa. Está aqui na lei, não é isso? Na lei municipal. Está na lei municipal. Muito bem. O que é uma improbidade administrativa? Ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública, cometido por agentes públicos durante o exercício de função pública. Pois bem, a nossa lei traz, neste artigo 38, apenas com relação ao contrato entre o município e um agente público. Está escrito, não tem como dizer diferente. Pois é, mas ontem aqui eu dei conhecimento que o senhor vereador Raimundo Mineiro havia se utilizado indevidamente do veículo desta casa em uma viagem a seu bel prazer, a comunidade, bem, agora esqueci o nome, falei aqui ontem, poderia me ajudar? Não tempo, com alguns amigos, farrearam bastante, inclusive, quando foi feita essa viagem, este veículo era conduzido pelo senhor vereador. Você pode me confirmar, vereador? Se é pelo senhor? Não, estou perguntando, mas não se quiser. Tudo bem. Mas eu vi, este veículo era conduzido pelo senhor vereador Raimundo Mineiro. Fizeram lá a sua orgia e quando voltaram, era conduzido pelo seu cunhado. Não me recordo o nome dele, mas conheço bem. Marido e sua digníssima irmã Márcia, senhora Márcia. Não me recordo o nome dele, mas era por ele. Quando chegaram, o carro não estava muito bem, quebrou. Eu estou repetindo o que eu falei ontem. E ficou lá quebrado durante um mês. Também já falei. Pois bem, eu quero dizer, voltando aqui para não perder o raciocínio. Eu quero dizer que não consta na nossa lei, no artigo 88, uma vedação que eu vou ler agora, numa decisão de um julgado no Rio de Janeiro. O uso de carro da Câmara Municipal para fins privados gera condenação a vereador. Isso é um julgado. É um processo julgado e transitado em julgado. Tanto é que o vereador foi penalizado com a perda do mandato, porque é uma improbidade administrativa. Vamos lá. Não está na lei, né? Mas estão se atendo só à lei municipal.
Só a lei municipal. Por isso que eu vou nessa decisão. Vamos lá. Vamos seguir o raciocínio. O uso de carro da Câmara Municipal para fins privados, particular, que foi o caso do vereador Herman Mineiro, gera condenação ao vereador. Usar veículo público para fins privados é ato de improbidade administrativa. Com esse entendimento, o juiz Santo de Araújo Lonca, da terceira vara civil de Macaé, Rio de Janeiro, determina a cassação do mandato do vereador Júlio César de Barros, o Juninho do aeroporto, por improbidade administrativa. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar a utilização indevida de veículo oficial da Câmara Municipal de Macaé por parte do réu, vereador, para fins particulares, que é o caso. O parlamentar negou a acusação, apontando que só usou um carro no exercício de suas funções, o que faz em tempo integral. Seguimos o raciocínio. O juiz entendeu ter ficado provado que Juninho do aeroporto, que era o vereador, cometeu ato de improbidade administrativa, ainda que não haja regulação específica no uso de veículos públicos. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, a eventual ausência de disciplina específica no âmbito da Câmara de Vereadores, ou seja, na lei municipal da comarca da cidade do Rio de Janeiro, Macaé, não estava disciplinado, mas o magistrado assim entendeu. Assim entendeu. Vamos seguir. Conforme já decidido, já li, vereadores, conforme já decidiu o STJ, a eventual ausência de disciplina específica no âmbito da Câmara de Vereadores no tocante ao uso do bens públicos não garante limitados direitos aos agentes políticos respectivos. Ou seja, os vereadores não poderiam fazer aquele ato, dirigir um carro da Câmara. Ao contrário, no direito público brasileiro, o princípio da legalidade direcionado aos agentes públicos, no caso dos vereadores e políticos, estabelece que os membros somente podem fazer o que a lei, aqui entendida em sentido amplo, permite, e não aquilo que a lei eventualmente não proíba de modo expresso. O que quer dizer com isso? É que não está expresso na lei orgânica do município em questão. Não constava, como aqui também não consta. É o mesmo caso do município de Castanho do Piauí, da Câmara. Então vamos lá. Eventualmente, são proibidos de modo expresso, já falei. Assim, a possível falta de regulamentação implica adotar as restrições próprias e gerais no uso dos bens públicos, que seria o carro, os quais se destinam exclusivamente a viabilizar atividades públicas de interesse da sociedade, destacou o juiz. Finalizando, o julgado também determinou o pagamento de multa correspondente a 10 vezes o último salário recebido pelo Juninho do aeroporto como vereador, além da perda da função pública a ser efetivada por ocasião do trânsito em julgado da sentença. A proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos legais ou creditícios por 3 anos e suspensão do direito político réu, no caso do vereador, pelo prazo de 8 anos, com informação da assessoria de imprensa do Rio de Janeiro. Senhores, eu acabei de ler uma sentença onde um vereador é condenado por dirigir carro público da
Câmara Municipal em seu bel prazer, que é o caso do Castelo. Para completar, para ilustrar essa decisão, peguei um outro trecho. Vereadores não podem dirigir carros oficiais por conta própria. Vamos lá. Vereadores não podem dirigir carros oficiais por conta própria. Ele não pode dirigir. Somente motoristas habilitados em concurso público podem conduzir veículos oficiais, pois liberar o uso de automóveis a terceiros pode gerar prejuízos ao erário. Ou seja, nem a serviço, vereador, o senhor poderia dirigir isso aí. Nem a serviço. Que não é o caso. O senhor não estava a serviço, coisa nenhuma. O senhor estava se divertindo. Tudo bem. Com isso eu quero dizer que não tem diferença com o que está escrito aqui na nossa lei. Observe, senhores, que o magistrado deu uma decisão e que não constava no regimento interno daquela casa. Ele fala aqui muito claro, não sei se os senhores perceberam, mas é muito claro, é uma leitura de fácil compreensão. De fácil compreensão. Então, e aqui eu vou mais além. Que aqui, tudo bem, o vereador não poderia, mas aqui, neste enunciado, não diz se ele poderia, no caso que fosse um procurador. Se poderia, se fosse um administrador de imóveis. Aqui não diz. A nossa lei é falha. Ela deixa lacunas. Mas não faz diferença no caso que eu vi aqui. De um vereador conduzindo um veículo da Câmara e seu bel prazer. Em uma viagem particular, privada, por diversão. Não tem diferença não. Não faz diferença. Voltando ao caso do aluguel da casa, que são R$2.000. Eu citei alguns exemplos aqui ontem, mas quero dar um exemplo melhor. Que aquele próprio imóvel, ele foi alugado por bastante tempo, e se me fala a memória, por 4 anos, para a gráfica Fox, onde a proprietária era a mulher, a senhora seu Fabiano. E ele pagava a quantia de R$1.000. É muito fácil. É só consultá-lo. E digo mais, porque era só esse R$1.000. Porque sempre aparecia defeitos no imóvel. E quando era para conserto, ele mesmo se disponibilizava e dizia: eu farei o conserto e nós vamos descontar o aluguel. Na hora que era feito o aluguel, já constava que seria apenas este valor de R$1.000. É muito fácil perguntar ao Fabiano. Em virtude dos reparos que o mesmo fizera naquele imóvel. É rapidinho, senhor presidente, para não perder, para não estar não explorar, não ultrapassar o tempo. Quero também dizer que ontem aqui nessa figura eu falei que eu tomo as providências cabíveis com relação ao Instagram clandestino, que hoje se utilizam dele para atacar as pessoas em nossa cidade e nosso município. E eu, inclusive, já fiz o que era para fazer. Eu já vi o boletim de ocorrência. Já coloquei, inclusive, os personagens que aparecem lá com frequência. E que serão, num tempo bem curto, descobertos. E aí, eu vendo uma postagem, eu vendo não, porque eu não tenho assim, mano, né? E esse indivíduo aqui, que você está respondendo o processo, esse Francinei Soares dele, ele diz assim: enquanto Cabeça Branca faz ameaça à
administrador de grupo, ele tinha que se preocupar, era quando ele defendeu o Madilama, que ele se encontra junto à máfia dos alimentos. Aluguel rural. Foi encontrado um aluguel. Eu não respondo pelos outros. Eu não respondo pelos outros. Então, ele fala ameaça. Eu não ameacei ninguém. O que eu falei, eu ia tomar as providências, já tomei. Já está feito o boletim na conhece. Infelizmente, eu não trouxe. Vou até para esquecimento mesmo. Eu ia até trazer. Mas está feito, não interessa. Está feito. Para se saber realmente quem é esse ou quem são esses engraçados que atacam as pessoas e ficam escondidos. São os covardes. Tem que falar na cara. Não deve ser homem. Nesse mesmo Instagram tem uma figura, uma foto dela dizendo, de uma casa minúscula. E lá em cima tem um enunciado. Esta é a casa do vereador Júlio Zezé, alugada para a prefeitura por R$2.000. Coisa sem sentido nenhum. Eu não sei onde é que fica essa residência. Lá não é residência, lá é um imóvel. É um imóvel comercial, totalmente diferente. Já falei ontem aqui. Eu tenho residências alugadas em Amsterdã. Não tem comparação de valor. Mas não tem nenhum de R$200. Nenhum. Então, é por isso, é por essas coisas que eu dei entrada no boletim de ocorrência. Para se saber realmente quem é a pessoa. Não está falando a verdade, não? Então você vai responder. Agora ele se acha escondido e diz: como é que vão me pegar? Como é que acha? Isso é muito simples hoje. Isso é muito simples. Já fiz todo o levantamento, não tem mistério nenhum. Mas não tem mistério. Então, era isso que eu tinha que dizer. O vereador Raimundo aqui hoje, né? Com certeza tem que falar e falar muito. Mas o recado já está dando aqui. A mesma punição que reza a nossa Leonardo, no seu artigo 38, e que nem especifica, é muito vaga. Eu já li aqui uma decisão, um julgado no estado do Rio de Janeiro, de um vereador que se apropriou indevidamente de um veículo da Câmara Municipal e foi para a China. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. A palavra está facultada por vereador Miranda. Senhor presidente, senhora secretária da Mina, senhores vereadores, colegas que assistem da plenária, Nante, candidato Leandro, Miguel Pinheiro, o candidato Renato Souza, Júnior acabou de chegar. Também, nosso cabeleireiro aí, Paula, se ausentou, assim, pessoas que nos assistem no portal do Unifor, boa noite. Estamos aqui na última sessão do mês de abril, onde aqui se levantaram vários temas, mas o que me traz aqui, senhor presidente, inicialmente, é relatar mais uma vez que os pedidos dos vereadores, independente de ser situação ou posição, né, poucos têm respaldo para serem executados pelo município. Vereadora Mina, eu solicitei há cerca de 2 anos atrás,
no ano passado, o senhor secretário Marco Germano, então secretário de Infraestrutura, a reforma de um pontilhão do vereador João José, lá na Fazenda Nova, assentamento Fazenda Nova. Ele dá acesso a mais ou menos umas 5 casas, se eu estiver enganado, se eu não estou enganado. Quem conhece o assentamento Fazenda Nova, ele é dividido em vários aglomerados de casa. E as pessoas que moram depois do pontilhão reclamaram. Vereador Jonas, tirei foto lá, mandei para o secretário, vamos resolver. O inverno levou uma parte do pontilhão, mas as pessoas fizeram a reforma. Mas quando foi ontem, antes de ontem, a chuva levou tudo. Está passando só agora pedestres e com dificuldade de moto. Mas eu vou mais recente. Na abertura do ano legislativo, eu do lado do senhor prefeito, nosso prefeito da cidade, o secretário Marco Germano na plenária, então secretário, solicitei as reformas das passagens básicas, que eu ia ensinar essa pergunta aqui. Não só a da esperança, mas também da mexida. O que aconteceu no inverno? Levaram-se tudo, o inverno levou tudo. Quem que fica sofrendo, pessoal? Quero que me dirija para quem está nos assistindo aqui. E a coisa que a gente antecede, aqui não só eu, mas todos os vereadores, antecedem essas calamidades, pedindo providência. Naquele momento poderia ser feito um serviço pequeno, vereador Júnior, para resolver o problema. Vereador Raimundo, resolvia. Mas quando se leva tudo, aí o trabalho é maior, a despesa é maior. E quem fica sofrendo é a população de Castelo. Vou enviar a solicitação, senhor presidente, quero que faça a solicitação verbal para então o secretário, se não me engano, é o colega Elmo Lima, para que seja feito o reparo. Não só nesse pontilhão, nós estamos fazendo a nova, mas que também sejam recuperados os pontilhões e as passagens molhadas até a localidade de Barreiras, que é a localidade que mais sofre nessa região por conta dos inúmeros riachos que existem aqui para lá. Então é uma localidade que há anos reclama, lutou-se aqui nesta casa pela reforma, veio a reforma da estrada pelo governo do Estado, a reforma deixou a desejar, inclusive, serviço muito mal feito. Conversando com o secretário disse que o município não tinha recebido a obra. Que está ali. Locais que eram para terem recebido a tempo não a receberam. As passagens molhadas com muito mal feitas, tanto é que a primeira chuva do inverno do ano passado levou. Então, fica aí o meu repúdio para que não aconteça futuramente mais esses problemas que são chatos e quem sofre é a população do nosso município. Venho aqui também, senhores, para que o nosso regime hoje, nos reunimos do Conselho Fiscal, o nosso regime próprio de previdência de Castelo do Piauí, e hoje discutimos, eu estou trazendo aqui os extratos, onde nós tivemos um acréscimo aí de mais ou menos 110 mil no nosso fundo, continuam as mesmas aplicações, e eu acho que com relação a esse tema aqui nós já estamos muito por dentro do nosso regime próprio de previdência. O projeto já está feito, queria que mais uma vez pediu apoio de todos os colegas, o nosso projeto de emenda ao projeto do nosso regime de previdência já está feito e vamos entrar, senhor presidente, na próxima sessão. Queria também, senhor presidente, pedir a nossa pesar para a família dos nossos amigos, infelizmente,
tomou uma decisão errada, nosso colega Felício, e que hoje a família se encontra lutada. Eu vou trazer o nome completo com o endereço, para que nós podemos, em nome de toda a casa, nesse momento de sentimentos, a família do nosso colega Felício. Vereador Jones, na fala de Vossa Excelência, inclusive uma parte ontem do colega JR, eu me lembrei de quando Vossa Excelência fala aqui da nossa feira. Eu tenho um projeto aqui nesta casa, que foi entrado há anos atrás, do mercado do produtor. Peguei os moldes da cidade de Campo Maior. Não sei se Vossa Excelência já teve a oportunidade do mercado do produtor na cidade de Campo Maior, ali no bairro próximo à Praça da Bandeira. Eu acho que ele, como trabalha naquela cidade, conhece ali o mercado do produtor. Coisa muito simples, Eduardo. Um galpão feito de cobertura metálica. Lá nós temos os boxes para as pessoas que vendem cereais e outros produtos, e nós temos as baias para os animais. Até animais de grande porte lá tem baia. Então, não é uma coisa muito grande se fazer. Acredito que, inclusive, eu fiz essa solicitação já no ano passado para o deputado Marlon, para que a gente consiga, já que nós não conseguimos ver o município, a gente consiga ver o governo do Estado a construção desse mercado produtor aqui no município de Castelo, onde nossos produtores, nossos agricultores trariam seus animais, seus cereais, e nós teríamos um lugar fixo, local fixo aqui, para receber toda a produção vegetal e animal em Castelo do Piauí. Então, eu vou agora levantar essa bandeira do mercado produtor. Acredito que agora, como o deputado Marco, fazendo parte da base do governo Rafael, possamos conseguir esse tão sonhado mercado produtor. Claro, a feira é muito importante, a feira da base agroecológica, que Vossa Excelência iniciou em Castelo do Piauí, que foi tomado por exemplo dos simples vizinhos. Mas o mercado produtor acho que seria um local fixo, um avanço enorme no município de Castelo do Piauí, visto que o nosso município é um município produtor, não só de grãos, mas também de animais. Outro assunto que me chamou a atenção aqui foi quando o vereador Júnior do Zezé fez aqui no seu discurso, falando aqui da condução que veio do oficial desta Câmara. Mas eu me lembrei, claro, que ele quer justificar um erro com outro vereador Júnior. Mas quando você fica Castelo do Piauí, tem condutor aí que acha que nem habilitação tem, dirigindo carros oficiais. E se tem habilitação, não tem habilitação adequada para o fim. Então, surgiu uma alerta que eu acho que nós temos que averiguar. E esta casa aqui já fez uma vez, certa-feira nós fizemos a reunião com todos os condutores. Naquela oportunidade foram só com os condutores da educação. Fizemos a vistoria nos carros e nas habilitações. Mas eu vejo aí pessoas que eu faço como o Zezé disse aqui nesta pergunta, Zezé. Eu vi com meus próprios olhos um cidadão dirigindo um carro oficial, um Uno azul de placa branca, placa oficial, com vários anzóis no teto. Isso agora, esse ano. Será quando ele ia? Será quando esse rapaz ia? Esse rapaz, ele vereadora Lima, esse rapaz, ele às vezes ele tem um contrato de vigia no município de Castelo. Ele está dirigindo um carro oficial com os anzóis. Inclusive, o vereador Júlio Zezé, ele estava com os colegas dele que gostam de fazer trilha. Todo mundo no carro acredita que eles iam fazer a vigília em algum local público em Castelo do Piauí.
Mas então, quando a gente levanta isso, é interessante ter uma abordada aqui na tribuna, porque é só o que tem no município de Café do Piauí, são pessoas. Primeiramente, ninguém nem sabe quem é o motorista daquele carro. Todo ano é uma pessoa diferente. E outra, o vereador Júlio trouxe uma coisa interessantíssima aqui. Tem que ter um motorista, claro, contratado ou efetivo para dirigir aquele carro. Mas aqui ninguém sabe quem é motorista, não. Todo mundo chega aqui, entra no carro e dirige para todo lugar. Né? Se ocorrer isso na Câmara do município, é uma coisa mais que corriqueira no município de Café do Piauí. Mas nós temos que investigar, com certeza. Né? Quero dizer que em outros momentos aqui, quando eu fui presidente desta casa, Vossa Excelência sabe, e todos aqui sabem, muitos vereadores solicitaram o carro da Câmara. E quando o motorista não poderia ir, a responsabilidade era dos vereadores, na minha gestão. Onde os vereadores, aqui nós tínhamos aqui, e que aqui também existe na administração do nosso presidente, tinha aqui uma agenda onde tinha o nome da pessoa que pegou o carro, e o carro nós tínhamos, né, que analisar o estado que ele saiu e o estado que ele chegou. Tanto é que em uma oportunidade houve um incidente com o motorista e com os vereadores. E os vereadores que são citados na época, eles sem problema algum, eles fizeram conserto do carro. E nós tínhamos o motorista aqui. Então os vereadores são responsáveis, né, pelos seus atos aqui na Câmara. Não estou aqui tirando aqui a responsabilidade do senhor presidente. Claro que não, mas quem está lá é responsável. E como foi dito ontem, o presidente falou que ontem, né? A responsabilidade é do vereador. Então, são fatos esses, né, que nós não podemos deixar batido. E nós aqui, como legisladores, a gente tem essa obrigação. Voltando aqui, o vereador leu aqui, né, na denúncia que o vereador Raimundo fez, muito claro. O vereador leu aqui e realmente ele tem toda a razão, que não tem o que você contestar. O artigo 38 é muito claro, é vedado ao vereador, independente se é propriedade do vereador ou não. Independente se é propriedade do vereador ou não. O contrato é do nome do vereador. Então a responsabilidade é do vereador. Né? E é aquela coisa, assumir o contrato, vai arcar, né, judicialmente com a denúncia feita, assim como a denúncia que o vereador aqui fez com relação ao vereador, né? Ele também vai se defender. Então, são coisas que, né, acontecem, que não podem ficar, claro, debaixo do tapete. Nenhuma das situações aqui evidenciadas aqui na figura pode ficar debaixo do tapete, tem que ser averiguado. Né? E, claro, quem tiver, né, que pagar, que pague por suas ações. Senhor presidente, por hoje, eu me dou satisfeito. Boa noite a todos, até o próximo mês. A palavra está facultada agora para o vereador Antônio Diego. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, pessoal desta casa, legislativo, saudar aqui todos os ouvintes, em especial o Júnior Monte, que está nos assistindo, o Júnior, também aqui em Nante, Júnior, grande assessor da gente aí, e o Exame, e o nosso forte Leandro, nosso companheiro de sempre, Renato.
presidente, eu queria reforçar o pedido aqui de demonstrando pesar ao seu Felício, que até mês passado, casado, se não me engano, esteve trabalhando comigo, um brilhante funcionário, foi praticamente o responsável para a execução do loteamento Recanto dos IPs. Um homem que se poderia colocar tudo nas mãos dele, dos seus trabalhadores, e dava conta do recado, não precisava ficar cobrando nada. Foi funcionário público por vários anos na área de limpeza do município de Castelo do Piauí, que fica aqui a minha emoção de pesar a esse saudoso amigo, que infelizmente tomou uma decisão imprópria. Senhor presidente, aqui, nessa tribuna, inicialmente, eu queria dizer da minha alegria de hoje estar operado por uma doença que eu estava sentindo muito prejudicado, luxação no ombro, e hoje, graças a Deus, estou me recuperando dessa doença. Hoje, não falei da luta do compromisso. Agradecer aqui a minha esposa que sempre está nos assistindo, meu filho Ravi, a meu pai Osman Moura e Olene. Pois bem, senhor presidente, é interessantíssimo quando nós, agentes públicos, damos a nossa cara a tapa. Quando nós fazemos a denúncia, vereador Júnior, quando nós solicitamos, quando nós buscaremos melhorias do nosso município, aqui colocamos os nossos nomes à disposição, ou até mesmo na baia da discussão de todos os assuntos. Mostramos nossa identidade. Pois bem, também, assim como o vereador Júnior reclama de uma página, uma conta, e que já tomou providência, eu concordo totalmente com o vereador quando se trata da ausência da sua identidade, de quem realmente acusa. Existe uma páginazinha ali também no Facebook, eu só não vou dizer o nome, mas vou dar todas as características. Esta conta ela já teve outro nome lá no passado. Vivia dioturnamente, grande vereador. Saudar aqui meu grande comandante Isane Pinheiros, amigo de mão da Jata. Vivia dioturnamente, descendo o sarrafo, como diz o ditado do senhor prefeito municipal. Por trás dessa conta existe um grande, e a justiça deve saber, traficante. É um traficante. E que, por tanto bater no gestor, o gestor deu uma cala-boca para ele. Trata-se de um cidadão que presta juro e vive guardando cartões das pessoas. E que não deu conta dos equipamentos da antiga bandinha. E vivia atormentando meu cunhado, o vereador Anderson Lima. Essa página papoca é como fosse um santo. Meu irmão, uma esculhambação, um picareta de carteirinha, vereador. Um picareta de carteirinha. Que devia aparecer, né? Deveria aparecer, assim como um vereador questionando aqui nos outros sites. Esse é patrocinado por agentes públicos. E que também, vereador, um outro agravante. Fica de olho. Tem um olhão grande. Então, seu picareta, a tua casa vai cair. Também, assim como o vereador Júnior disse. Com certeza, vereador Júnior
o papel do dentista, denunciar esse fantasma da internet. Mas vai aparecer. Com certeza, seguiremos o raciocínio do novo vereador. Pois bem, segunda-feira estive em Teresina para tratar desse assunto da minha operação e me deparei com os 15 dias consecutivos na falta da banca. Fiz um vídeo e esse picareta do site, que é para ser santo, né? O santo papoca, né? Santo site de papoca, né? O picareta traficante de Castelo do Piauí, e que calou a boca, tirou fotinho do senhor gestor. Pois bem, a mim não vai tirar. Eu já sei quem é, até porque nós já estamos, vereador Júnior, rastreamos as conversas com quem ele conversava com um agente público, não era da prefeitura. É outra situação. E dando a entender que publicasse uma determinada matéria, e o nome aparecia desse picareta, desse sem-vergonha, digamos assim, que não tem a coragem, e aí repito, parabenizo Vossa Excelência por dizer que a gente tem que colocar o nome e temos que provar, é óbvio, como o vereador Júnior sempre disse, né, que a gente tem que. O homem da prova é quem acusa. Pronto. E quando falta recurso no CAPES, nós tivemos uma matéria no município de Castelo do Piauí, onde levantou a farra dos aluguéis. Infelizmente, o enunciado, nas próprias, não é o caso do vereador, nas próprias minutas, na nota fiscal e na JR, é que o bicho pegava, porque dizia que ali existia um centro de convivência, da assistência, do esporte, precisa saber. Mas no próprio documento, senhoras e senhores, existia esta prática. E, aliás, está a prática. Valores abusivos, enunciado errado, a culpa é de quem redige, não é do vereador. Não foi o vereador que buscou o documento, vereador Júnior. Não foi eu. Quando me deparei com essa situação dos aluguéis, já estava rolando na mídia de forma desordenada. Passou a ser ordenada como uma matéria, vereador, onde uma instituição, um mecanismo de comunicação, fez um enxugado de tudo, inclusive sobre o transporte. E aí me preocupei e, de fato, achei por bem publicar a situação do vereador Júnior. Aqui ninguém questionou hora nenhuma. Caso não porquê. Como o senhor viu, a própria federação, falei que Vossa Excelência contratar com o município. No meu ponto de vista, não para prejudicar o gestor, mas para responsabilizá-lo pelo ato de improbidade objetiva. E aí eu concordo com Vossa Excelência, dizer que eu nunca rodei no carro do município, claro que sim. De forma permanente, várias vezes. Agora eu tenho conhecimento do que Vossa Excelência falou, o senhor tem que realmente inverter a prova, o senhor realmente tem que. Diferentemente do vereador Raimundo Mineiro, que aqui traz um contrato com Vossa Excelência, a redação, traz a nota fiscal, traz a conta do senhor, traz a assinatura do senhor. Mas o senhor, preocupado para desvirtuar a situação, colocou uma situação corriqueira na cidade, onde, inclusive, vou dar um exemplo, vereador Helena. Os salários do município de Castelo do Piauí é importantíssimo. Existe uma lei que regulamenta a questão de salários.
Porque pode uma pessoa engraçadinha, de forma igual o vereador Júnior José fez, atirando para todo lado, se aproveitar do ensejo e dizer, olha, o trator da agricultura está na propriedade de uma pessoa próxima do gestor ou vice-versa, seja qualquer um. Você está entendendo a questão? O vereador quis se amarrar a uma situação que é corriqueira de todos, no município. E aí ele não trouxe uma prova de uma foto. Foi acusar uma pessoa, um cidadão que nem pedalava a moto, pode estar pedalando a moto. Então, para desvirtuar a forma, vereador, o senhor contratou com o município. O senhor desdenhou da sociedade, sempre pode viajar para todo lugar. O senhor falou de bico seco. O senhor desdenhou. Eu não falei em conta do senhor. Que o senhor é rico, o senhor tem contas altas. Não. O senhor pode viajar para qualquer lugar. Com aluguel dessa altura, desse naipe, R$2.000. Isso quando o senhor estava com o bico seco, o senhor, antes de ir para o governo, o senhor já estava entregando seu irmão. Já estava entregando seu irmão no município. Você não abate? Pois não, irmão. Eu quero dizer ao senhor que eu não tive nenhuma participação com relação ao meu irmão que hoje encontra-se no município. Nenhuma. Nenhuma. E tem mais. Eu acho que ele foi bem antes de eu chegar lá. E para completar, só meio segundo, também se ventilou que eu havia levado uma cunhada, que era a cunhada Francisca, a Gracinha, que eu nem tinha conhecimento, e que ela, até onde eu sei, soube antes de ontem, que é tratamento. Isso aqui no prefeito, não sei. Mas eu não tive nenhuma participação nessas duas situações aí. Foram antes de mim, na verdade, porque eu já colhi as informações. Muito obrigado. Pois não. O vereador lá atrás já havia dito na sua entrevista que estava saindo do grupo, que o vereador era próximo, já era bem beneficiado com relação ao nosso grupo. Eu acredito que o vereador sempre, nós tínhamos sempre essa ligação. Eu fiquei preocupado quando o vereador disse que não tinha deveria informações, não devia satisfação, então beleza. Daí por diante, eu acho que o vereador, eu até estava preocupado, sem falar com os colegas, que eu acho que o vereador estava sendo alguns problemas pessoais, porque o vereador não se pronunciava, o vereador não dizia nada, mas o vereador com o bico seco aí atossado, está na frente com uma jurubebazinha. Vereador, o aluguel é só 3 problemas. O aluguel é superfaturado. Eu só achei um problema que favorece o senhor do contrato. É que não foi colocada a cláusula de quem estava morando lá, sendo um morcego. Aí só que o senhor tem culpa disso não. O senhor não tem culpa se o morcego está morando lá. Essa cláusula realmente faltou aqui. Aí eu fiquei preocupado com isso. Ou se era rato que demora de novo. 3 grandes problemas, vereador JR. Enquanto o carro falta medicamento, o vereador desdenha, dizendo que vai viajar até para Miami agora, mas também Dubai. Quase 30 mil reais passados no carro com incompetência da gestão. E o vereador ainda mais, quando ele fez acusações ao vereador dele, que ele não prova nada aqui, que é a corriqueira essa questão, o vereador prevaricou. Só que se pegar aqui, em alguma coisa para poder desvirtuar o foco. Infelizmente, não é culpa do senhor não, eu acho. Eu sou ouvido muito bem, né? Um aluguel superfaturado. O vereador jurou a Constituição. Hoje eu estou falando tranquilo. Acaba disse que eu estava vendo o portal do Picareta lá. Disse que eu estava quase infartando, né? Não tem o que falar. Realmente, o vereador levantou um tema muito importante. Vamos regulamentar a situação, porque confesso que se isso acontecer um dia, eu vi. Mas eu quero dizer, se eu um dia usei os transportes do município, graças a Deus, o coordenador deve saber que os carros estão aqui, os transportes estão aqui, no seu depósito. Né? E vamos botar uma somzinha lá para ficar mais bonito. Né? Agora, é preciso, o senhor falou que daqui a pessoa, o senhor teria que provar, a mesma representação como eu representei
o gestor, estou pedindo afastamento imediato, estou pedindo a responsabilidade, para que o senhor me dê o papel aqui, senhor presidente, se possível, regulamentando aquilo que estamos falando. Eu não fui desdenhar e nem fui falar. Não fui falar de forma aleatória. Eu estou pedindo ao Tribunal de Contas que tome conhecimento da situação. Estou pedindo ao MP Campo Maior, MP Castelo, que afaste imediatamente o eminente vereador das suas funções por desobedecer o artigo 38 da Constituição Federal. Aliás, da lei orgânica do nosso município. Infelizmente, vereador, enquanto o prefeito paga esses aluguéis absurdos, de forma aleatória a outras pessoas, inclusive nele era para ter uma pessoa que não está lá no almoxarifado. Houve a minha culpa, houve problema. A culpa é do enunciado da própria nota fiscal. Vereador Isani, diz que a pessoa vai trabalhar em Capina. Ele não está no aluguel do seu Chicó. Superfaturado também. Eu tenho culpa se a prefeitura coloca 4 locais como pontos de apoio culturais, etc. No contrato de Vossa Excelência, o contrato inclusive diz que lá é uma residência. Pronto. Mas está aqui. Eu tive um cuidado na fala de Vossa Excelência para não errar, porque assim, o senhor me acusou sem prova. Beleza. Nem problema. O senhor fez seu papel. Só o senhor não se resguardou de mecanismo, de documentos. Foi falar, sinceramente. O senhor não teve a coragem de documentar. Era porque era meu aliado? Não, velho. O senhor está se cercando de mecanismo. O senhor falou de padrinho. O senhor falou até, olha aí a preocupação do novo vereador. O vereador falou até que se eu tiver de posto de encarregado de aluguéis, eu sou ainda responsável por várias questões do meu compadre Osmano, assim. Tem algum contrato do município da Câmara junto a este prédio? Eu não vi qual foi o motivo de Vossa Excelência se pegar a situação do Carioca, do aluguel do Carioca. Eu acho que o senhor estava perdido de autor. Pois não, né? Eu mencionei o senhor essa questão do público SD quando eu me tratava de administrador ou de procurador. Foi isso que eu me referi. O senhor já havia passado por essa situação. Eu não sabia se procurador ou administrador. Eu falei isso, porque naquela época eu tive vereador de eleição e eu vi que o senhor era responsável pelo tudo. Sim. Por isso. Inclusive do lado do pagamento. Que eu vi muito bem, falei, não, o pagamento da energia não, tem que ser com o administrador. E quero o senhor. Por isso que eu não sou burro. Obrigado. Correto. Eu só para entender que fosse uma coisa meio entendida, achou que está querendo se sair pela tangente da questão da procuração. Correto. Mas assim, o senhor firmou um contrato com os 4 vereadores de improbidade iniciativa está. É evidente. O vereador até Marcelo perguntou se existia um contrato. Sim, eu fiz questão de trazer, porque ficou aquela coisa que só nas internet, etc. Senhoras e senhores, o vereador Júnior é café pequeno, mas é uma questão ruim, fez sim, mas mediante o arcabouço de denúncias de carros da educação, carros da saúde, situação aleatória de motorista. Pronto, vereador, nesse ponto, vereador, nós conseguimos chegar a um denominador comum. Nós iremos, o senhor como vereador e eu também, vamos trabalhar uma regulamentação para que nenhum vereador, secretário, prefeito ou qualquer agente público venha errar, porque vem Castelo Piauí veículos de forma aleatória. Os tratores do meu trabalho do vereador Bedé, do município, que vem de longas datas, é irregular também. Para que não gere uma improbidade, o vereador dele muito bem frisou, se o vereador andou na rua móvel do município, ou do Estado, ou dessa Câmara, com certeza, perdão.
inicialmente, me prejudicado, de fato, que eu estava errado. Né? Mas assim, uma situação não tem nada a ver com outra. O senhor foi pego por uma documentação que, velho, o senhor que tem que ter essa consciência realmente. Eu me entristeço do senhor ter sido servidor da justiça, digitador de vários processos. O senhor bacharel em direito, realmente eu veio até achar que eu não tinha estudado, eu não preciso dizer aqui, graças a Deus, estou bem preparado para o exercício do vereador, mas o senhor cometeu uma gafe desse tamanho, como vereador da cidade, parlamentar de vários nomes, professor, pessoa de direito da justiça, acadêmico de, aliás, bacharel em direito. Isso para mim é uma tristeza muito grande. Mas assim, como o senhor falou, lá no bico seco teve que adoçar o bico. Tomaram um danonezinho, né? E aí foi, e pior que tudo isso, né? Nós pegamos os seus pagamentos, deu até quase 30 mil reais. Foi justamente no período que o senhor mudou o bico seco, o bico doce, o bico molhado, como o senhor falou. Deixou o padrinho e outros padrinhos, que o senhor disse que nunca tinha sido, era só bico seco. O senhor foi suplente chamado no seu grupo de vereador, foi secretário, era bico seco, aí adoçou o bico. Quem é que vai contra o poder, né? Olha aí, Sandro. Quem é que vai contra o poder? Foi no vereador. Rapidamente aqui, me veio outra coisa. Vocês falam do centro de convivência. Então, nós temos aqui que criar uma comissão nesta casa para visitar o centro de convivência do município de Garcia do Piauí. Tem que ser bom. A gente se gasta para Vossa Excelência. Outra, não sei se Vossa Excelência, papai, todos aqui, os vereadores, está sendo feita uma licitação para contratar mais carros. O pessoal é tanto carro contratado e nós não temos vereador JR, questão presidente, vereadora Nina, vereador José Gé, vereador Jonas, vereador né? Nenhuma logomarca nesses carros. Ninguém sabe qual é a secretaria que esses carros prestam serviço. São 8 caminhonetes que vão chegar no município de Garcia do Piauí. Então nós temos que acompanhar e temos que exigir. Existe projeto do meu da casa aprovado, existe projeto do vereador Tomás aprovado para que os carros tenham identificação. Vereador José, tem que ter. Como é que se contrata um carro e não tem identificação? Porque até para fazer uma denúncia, a gente tem que estar aqui o carro, eu tiro a foto do carro e às vezes não pega a placa. Pega a placa da placa, identificar, claro. Mas às vezes se ele tiver uma identificação, aí é fácil para você fazer a denúncia. Né? Então, temos que ter isso aí. E vamos exigir isso, presidente. Quero que você envie para o executivo, né, que cumpra o mandato, os projetos dos vereadores que entraram aqui, para colocar a identificação dos carros que prestam serviço do certificado do Piauí. A gente já existe projeto votado e aprovado para a Casa Legislativa. Muito obrigado. Então eu quero, pois sobre identificação, vou por aqui dizer o seguinte: toda e qualquer denúncia, tudo e qualquer coisa proferida por esse vereador, de algum ato, eu não respondo nenhum ato de propriedade administrativa. Quer dizer que tudo que realmente aconteceu ano passado, quem não fez as denúncias sobre a pessoa passou batido. Não cumpriu com o seu papel. E aqui dizer que é lamentar a situação, carros faltando medicamentos, e essa situação no município de Castelo como um todo, dizer que o pacote apoião, o pilantra, o traficante está nos assistindo. Viu? Tive cuidado de olhar aqui. O traficante está nos assistindo. É bom. Já a casa cai para time. Para saber o que é culpa tosse. Então, senhor presidente, muito obrigado, muito satisfeito. E dizer que estou aqui com a cabeça erguida e nada vai me calar. Um abraço a todos. Nada mais além não há mais um morador, né, que
tenha sido escrito. Cumprimentar mais uma vez as pessoas que estão na plenária hoje. Tinha citado ainda o meu amigo Islândia, está aqui visitando também. Despacho aqui, vocês, a questão do ofício, né, da Secretaria de Infraestrutura e a moção de pesado, Felício. E, mais uma vez, dizer para a população do Castelo que todos os atos da Câmara estão lá publicados. Quem não tiver essa habilidade, tem funcionários aqui na casa diuturnamente para instruir quem não saiba fazer. As licitações tanto estão lá na transparência, como reza a lei, temos que também publicar com antecedência no Tribunal de Contas. Né? Então, se alguém ou qualquer cidadão comum quiser fazer alguma investigação a respeito dos atos da Câmara, está tudo disponível e o vereador Jareiros, que está como presidente da casa, está à disposição. Então não precisa um babaca ou outro, um babão ou outro, ficar fazendo relações a respeito, porque esta casa não tem nada a esconder, até porque é lei, né? Nós não podemos esconder nada. O cidadão tem o direito de saber de todos os atos desta casa. Diferente do site da transparência do município, que a gente não consegue as informações que a gente deseja, o da Câmara está completinho, todas as informações, tanto estão no site da transparência como no site do Tribunal de Contas. Boa noite. A gente já está encerrando a sessão, mas queria aqui agradecer a presença do meu amigo Valdeci, da Dona Maria. Valdeci que antigamente nos frequentava mais, né? Agora passou um tempo aí sem nos visitar, mas sejam bem-vindos. Daí, claro, vamos encerrar a sessão.